E aí, moçada, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, hoje estou aqui para falar para vocês sobre segunda onda da Covid-19. Que preocupação! Como você está? Como você tem passado nesse período de pandemia? E agora, após as eleições, quais são os seus projetos? Você continua se prevenindo, usando máscara? Você continua lavando as mãos com água e sabão, fazendo uso do álcool em gel? Espero que sim. Espero que você esteja super bem. Estou aqui para bater um papo breve com você sobre a segunda onda da Covid-19. Então, nos Estados Unidos hoje está o maior número de mortes, de contaminações e assim por diante. Então, ele está em primeiro, segundo o site da Universidade Johns Hopkins, ok? Então, nos Estados Unidos, como é que aconteceu? Durante aqueles protestos, durante as eleições dos Estados Unidos, tudo aquilo ali colaborou para que, de fato, ele se tornasse, então, o epicentro da Covid-19, segunda onda. Tá certo? Seguido de quem? Quem está em segundo lugar? A gente vai ver daqui a pouco em gráficos, né? Em dados, a Índia. Em terceiro, adivinha quem está em terceiro lugar? Com muita tristeza, o Brasil está em terceiro lugar. Depois vem Reino Unido, Inglaterra, Itália, assim por diante. Então, esses países, todos eles estão uma evolução na contaminação. As enfermarias e UTIs estão voltando a, por exemplo, dados de mês de maio, por exemplo. Nós temos aí estados aqui no Brasil que estão com 80% das UTIs ocupadas. Então, isso é muito preocupante. Logo que acabaram as eleições, a maioria delas aqui, no primeiro turno no estado de Goiás, no domingo, na segunda-feira, nós estávamos e continuamos no vermelho. Então, isso é muito preocupante. Eu, talvez, tenha sido contaminado pelo vírus. No início da pandemia, eu cheguei a fazer teste, deu negativo. Mas também, de lá para cá, não fiz mais teste, até porque sempre tendo obedecido o protocolo, usando máscara, lavando as mãos com água e sabão, evitando as aglomerações. Então, não brinque com essa doença, sem contar o pós-Covid. Nós temos um grande problema com o pós-Covid. O que é isso, professor? Do que você está falando, professor? Estou falando para você das sequelas que a Covid causa depois. Depois de curado, nós temos aí várias sequelas. Trombose, por exemplo. Tá? Nós temos sequelas seríssimas na parte cerebral. Também na parte de locomoção, onde há encurtamento, distrofia muscular. Então, você tem que tomar os seus devidos cuidados e se proteger. Tá certo? Enquanto a vacina não chegue, nós temos que estar prontos para enfrentar a Covid. Só lembrando que na Europa, em especial, vamos pensar aqui rapidamente na França, né? Toque de recolher, Reino Unido, que mais? Bélgica, Itália, com um crescimento muito grande de pessoas contaminadas. Isso não é à toa. E tudo aconteceu lá, inicialmente, a partir da China. Então, vindo para o Brasil, é muito sério. Só que aqui nós já estamos com esses picos, né? Com aumento de hospitalizações, e isso é muito preocupante. Não gostaria que você fosse uma vítima da Covid e jamais perdesse você, jamais. Tá certo? Então, nós vimos inicialmente algo interessante. As pessoas estavam se contaminando e continuam, porém, no início, o número de pessoas hospitalizadas era o quê? Eram baixos. Devido que, gente, na segunda onda,
as pessoas já estavam usando máscaras, já estavam, então, cuidando na parte preventiva para evitar a contaminação, a segunda contaminação, digamos assim, tá? Então, isso inicialmente foi positivo, muitas pessoas testando positivo, porque houve, de fato, uma alta testagem, um número de testagem aumentou em cada país, de acordo com a sua política de testagem. Então, bacana, foi detectando inúmeras pessoas com Covid, mas o número de hospitalizações eram baixos. Agora, não. Agora nós estamos um pouco assustados porque o número de óbitos também tem aumentado consideravelmente e as hospitalizações, tá certo? Então, é importante você se cuidar, é importante você, de fato, usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, evitar aglomerações. Aquela frase maravilhosa do início que nós aprendemos, né? Hashtag fique em casa, ela deve voltar a ser usada, com certeza, com frequência. Se você deixou ela de lado, você precisa praticá-la. Ficar em casa, para de ficar saindo tanto, etc. Não fique se arriscando. Por quê? Eu entendo que também a Covid, ela funciona como uma loteria. No início, todos falavam assim, de fato, os idosos são aqueles que têm maior risco. Sim, compreendo, mas nós tivemos grandes perdas aí de pessoas que não tinham nenhum tipo de comorbidade, ou seja, nenhum tipo de doenças que pudessem ser agravadas assim que fossem contaminados. Então, isso é muito sério. Eu não quero ter esse desprazer de ser uma vítima da Covid, ou perder, por exemplo, uma pessoa próxima, uma pessoa amiga. Cara, é muito triste isso. Se você observar, nós estamos caminhando para 170 mil óbitos. Isso é muito triste. Isso é muito triste, tá? Andei em rodoviárias, shoppings, por incrível que pareça, tem gente não utilizando máscara. Olha que loucura. Não sei o que, tenta argumentar, não adianta, tá certo? Então, vamos agora para dados mais concretos da Covid-19, segunda onda, tá certo? Então, moçada, continuando, veja bem, vamos agora olhar alguns dados aqui, né, atuais sobre a Covid. Olha só, em primeiro lugar, como havia dito, está quem? Estados Unidos. Olha aqui que número, que tristeza, né, gente? Olha aqui o número de casos, 12.313.000 aproximadamente, pessoas contaminadas, tá certo? Só ontem, 141.648 contaminados. De 9 a 22 de novembro, olha isso, gente, 2.250.000. Aqui nós temos 2.250.500. Olha aqui, gente, 252.500 só nos últimos 14 dias. Só ontem, nos Estados Unidos, 844 aproximadamente óbitos. Então, isso é muito triste, muito triste. Voltando aqui, vamos para a Índia. A Índia está em segundo lugar. Olha isso aqui, olha isso. 9 milhões e 140, aproximadamente 140 mil, tá? Mortes, 133 mil. Estados Unidos, 256 mil. Só ontem, 511 óbitos na Índia. No Brasil, olha só que no Brasil nós estamos com problemas de carregamento de dados, então esses dados não estão 100% atuais, ok? Então vamos lá, olha, é claro que isso aqui passou de 500, tá, gente?
Hoje atualizado, hoje 23, passou de 500. Mas tudo bem, 6 milhões de contaminados aproximadamente. Olha só, de 9 a 22, 407 mil contaminações, tá certo? Reino Unido em quarto lugar. Aqui nós temos 1.500.000 aproximadamente, tá certo? 55 mil mortes e ontem mais 398 óbitos. Isso é grave. Inglaterra também crescente teve um pico aqui, mas ela realmente também teve um aumento nesses últimos 14 dias, só ontem 370 óbitos. Itália, só ontem 562 óbitos. Atualizações aqui, tá certo? Então, isso é o quê? Uma tristeza para nós. Tristeza. Houve relaxamento, houve flexibilização no sentido de não se prevenir, de evitar as aglomerações. Então aqui no Brasil não é diferente. Quero relembrar aqui que Rio de Janeiro está com uma alta expressiva no que se concerne, né, a hospitalizações. Tem hospitais que estão com 80% de hospitalizações nas UTIs, enfermarias. Pernambuco, uma alta super expressiva agora, e isso já é considerado por alguns especialistas, né? Hoje, por exemplo, dia 23 de novembro, 10 estados estão em alta. 10 estados em alta, tá certo? Então isso é muito triste, e crescente, tá? Crescente. Enquanto Amazonas estão voltando às aulas, 50 mil alunos das escolas públicas estão voltando. A gente espera que tudo se encaminhe lá com as suas proteções, mas não devemos ficar surpresos se porventura tiver que fechar, porque, de acordo com os protocolos, acima de 3% de contaminações, 3% de contaminação, ali já começa então fechar as escolas, como aconteceu também nos Estados Unidos, tá? Então isso é preocupação para nós. Interessante. Doutora Natália Pasternak, doutora da USP, né, uma biomédica, ela disse o seguinte: nós estamos cansados do vírus, mas o vírus não está cansado de nós. Nós temos que nos proteger, nós precisamos nos isolar, nós precisamos usar máscara, nós precisamos lavar as mãos com água e sabão, evitar aglomerações, nós precisamos fazer a nossa parte. A vida é mais importante. A sua vida é mais importante. Então se cuide, tá certo? Então, esse videozinho aqui para você que estava com saudade, vou voltar a fazer vídeos de novo aqui para o canal. E nós pesquisamos hoje aqui nessas fontes, né? No UOL, né? Aqui no Coronavírus, University Johns Hopkins, aqui, tá? Universidade de Johns Hopkins. E aqui nós temos o Google News e ainda o Globo G1 aqui, Globo News também. Pesquisa, são as fontes onde pesquisamos esses dados, ok? Um abraço e até a próxima!